Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Mas a Mauritânia é muito grande. E pra gente ficar em cima do que tá rolando, mostramos um pouco para vocês do dia a dia do Fla, como foi a saída em direção ao aeroporto, o início da viagem. A gente mostra para vocês agora um papo legal do Everton Ribeiro respondendo a perguntas dos internautas. O que os internautas querem saber do Everton Ribeiro, que aliás está com um contrato renovado, daqui a pouco a gente conta, antes ele responder nos internautas. Everton Ribeiro! Pergunta do Lucas. Como é para você, sendo um dos jogadores mais antigos do elenco, poder finalmente levar um título e ver seus objetivos sendo conquistados? Quais são as metas para o ano que vem? Fala, Lucas. As metas para o ano que vem são as mesmas, né? É continuar marcando história no Flamengo, continuar conquistando títulos, que esse é o nosso maior objetivo, que a gente possa ano que vem erguer essas taças novamente. Pergunta do Lucas Casemiro. Antes de vir para o Flamengo, você já tinha o desejo de jogar pelo clube? Qual o sentimento de ser campeão com essa camisa? E aí, Lucas Casemiro, sempre tive o sonho de jogar no Flamengo. Quando vinha enfrentá-lo, né? Ver aquela torcida vibrando, era emocionante. Então hoje eu posso realizar esse desejo, ainda mais sendo campeão. Estou muito feliz e é muito bom vestir o manto sagrado. Pergunta do Ítalo Gutierrez. Qual foi a grande dificuldade que o Flamengo enfrentou na final contra o River? Foi o seu jogo mais difícil com a camisa do rubro-negro? E aí, Ítalo, o jogo mais difícil aqui no Flamengo, acredito que tenha sido esse contra o River, né? Foi uma grande final, onde eles imprimiram um ritmo muito forte no primeiro tempo e dificultou bastante o nosso jogo, mas a gente sabia que ia ser difícil, né? Eles continuarem nessa marcação, então a gente continuou tentando jogar, encontrar os espaços e deu tudo certo no final. Graças a Deus fizemos os 2 gols e a gente conseguiu levantar essa taça tão desejada para a nação. Pergunta do Gabriel Torres. Você acha que deveria estar presente nas próximas convocações do Tite pelo futebol que vem apresentando? Como você se vê jogando na seleção brasileira? E aí, Gabriel, a gente sempre espera, né, poder estar em alto nível para poder ser chamado para a seleção, e ano que vem tem várias convocações e se eu puder ser lembrado novamente, né, vai ser um privilégio para poucos, né, e quem sabe, espero poder jogar na minha, né, na posição na meia, né, armando a equipe, e vou estar sempre à disposição da seleção quando precisar. Pergunta do Gabriel Erde. O que faz você e o elenco do Flamengo quererem cada vez mais conquistar títulos e baterem recordes? O que tem de diferente do Jorge Jesus para os outros técnicos que você já trabalhou, principalmente no Flamengo? Fala, Gabriel Edi. A nossa vontade, né, de conquistar títulos veio crescendo cada vez mais. Essa mentalidade vencedora foi implantada, né, no nosso time. Tem muitos jogadores que foram campeões nas suas carreiras, então acredito que isso nos ajuda muito, independente se a gente já venceu, está sempre querendo melhorar. Isso o Mister, né, tem nos ajudado também, sempre cobrando, sempre sabendo muito bem o que ele quer. Então acho que esse é o diferencial dele, sabe nos direcionar para onde a gente tem que ir, e isso tem feito toda a diferença para a nossa equipe. Everton Ribeiro! Sou fã do Everton Ribeiro. Passar a informação aqui de que o contrato do Everton Ribeiro, que se encerrava em maio de 2021, vai agora até o fim de 2023. Rolou uma equiparação salarial com os outros importantes nomes do elenco aí. Tá aqui imagens dele assinando hoje esse novo contrato.
Para quem não se lembra, o Everton Ribeiro veio, na época, como a maior contratação da história do Fla, depois foram várias contratações subsequentes, 22 milhões de reais na época, ao Al Ahly, como é que pronuncia isso daí, Pedro? Ao Ahly. Al Ahly mesmo, dos Emirados Árabes. Tem que arranhar o H. Isso, Árabe. 30 anos. Ele tá com 30 anos. Vamos lá. Se a gente sair um pouquinho aqui da empolgação, Libertadores, grande momento e tudo mais, o valor talvez estivesse defasado em comparação com o resto do elenco, mas a duração do contrato não parecia legal para um cara como o Everton Ribeiro? Talvez não é um pouco de injeção de ânimo assinar um contrato que vai até o fim de 2023 agora, tem mais 3 anos inteiros de contrato, né? Até 33 e um tempo. O que vocês acham? E Pedrinho, como é que você enxerga isso também como jogador? Eu acho um investimento técnico, né? Não é investimento de retorno. O retorno que o Flamengo quer é um retorno técnico e o Everton dá. Primeiro, característica física dele propicia que nesses próximos aí 3, 4, 5 anos ele consiga ter um rendimento muito parecido. Parecido, porque até hoje os gramados ajudam a você ter menos lesão. O modelo de jogo do Jesus te propicia ter uma recuperação boa também, porque você joga muito mais tempo com a bola. E querendo ou não, você desgasta menos, porque o emocional está sempre muito agradável e o desgaste emocional é ruim quando você tem que ficar marcando. A estrutura do Flamengo propicia também uma recuperação rápida. E, tecnicamente, falando agora um pouquinho do Everton, eu dou uma característica de opção e criação. Ele é sempre uma opção de linha de passe, porque ele é uma formiguinha, ele sempre se apresenta para uma linha de passe. E criação, porque quando ele pega a bola, ele consegue... Ele não é tão genial, de repente, como o Arrascaeta, que aparece pouco no jogo, mas quando aparece de uma forma muito diferente. Ele é motorzinho ali. Ele é motorzinho, mas a opção dele é muito boa para o jogo, né, Rafa? Se você me perguntar do quarteto ofensivo, um jogo que é muito importante, qual dos 4 eu não gostaria de ter como ausência de jeito nenhum, é o Everton Ribeiro. Pô, isso pra mim é uma informação interessante. Pra você, daquele quarteto, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, ele é o número 1 ali pra não sair. Bruno Henrique e Gabigol, partindo do princípio que os dois jogam por dentro, eu acho que um é capaz de compensar o outro. Você perde um, Bruno o Henrique outro tem pode mais ser... variação pra oferecer, né? Sim, mas ele é capaz de encontrar o caminho das redes se o Gabigol não estiver presente. O Arrascaeta é um cara muito importante nos momentos de definição. A capacidade dele perto da área, fazer gols e dar passes para gol. Mas o Everton é o motor. Bom, vamos falar um pouco de como o Flamengo está se preparando, então, para continuar esse trabalho espetacular realizado em 2019, para não ser um negócio de tiro curto aí de um ano, que teve muito sucesso, para isso virar uma história. O Flamengo já está começando a preparar suas contratações para a próxima temporada e já vai assegurando o Pedro Rocha, que era um nome interessante, né? Não se imaginava que o Pedro Rocha fosse disputar a segunda divisão. Ele pertence ao Spartak Moscou, tem valor fixado em 35 milhões. Enfim, mais uma peça. É difícil a gente dizer hoje em números, né? Quer dizer, o que representam 35 milhões de reais em comparação com os outros jogadores. É um valor alto, mas não sei se para hoje em dia é um valor muito alto para o Flamengo. É um cara que tem condições de brigar por titularidade nesse Flamengo se o Gabigol renovar? Ou é mais uma opção para o Jorge Jesus ter no mix dele? Eu acho um ótimo nome, mas fiquei surpreso, digamos assim, por acreditar que o Vitinho preenche essa lacuna no elenco. O Vitinho pode ser um cara importante partindo do lado esquerdo, se você não tem o Arrascaeta. Pode ser um jogador importante jogando por dentro, como já fez no Inter, como já fez na seleção olímpica, e vinha crescendo de produção a partir do momento que passou a atuar dentro dos moldes do Jorge Jesus. E desde que deixou de ser a contratação mais cara do planeta, né? Então, mas ele também era muito influenciado, ele estava lesionado no início do Jorge Jesus, e o que a gente tinha de recorte de atuação dele era um outro Flamengo, completamente diferente desse. É verdade. Né? Todos os jogadores do Flamengo presentes pré-Copa América não tinham o nível de atuação do pós-Copa América. Então todos são influenciados pelo crescimento coletivo da equipe. E a forma de atuar, o modelo, enfim. Mas o Pedro Rocha é porque ele tem a característica muito próxima. Geralmente é um jogador que atua partindo do lado esquerdo, em vários momentos foi utilizado por dentro. É como se em característica ele lembrasse o Bruno Henrique. Uhum. Mas nessa fila, o Vitinho pode fazer as funções. Não, então, se foi pago muito dinheiro pelo Vitinho, né? Você apostou muito no Vitinho e ele está entregando agora no fim da temporada, está melhorando. Uma contratação basicamente por salário, né? A gente está falando de um empréstimo e por salário. Eles absorvem lá 900 o Flamengo mil por não mês, está
não está fazendo um negócio tão pesado, né? E a Por esse ponto de perspectiva vista. até... Aos 900 mil me referia ao Vitinho, ao Pedro Rocha. Pensei não que sei os fosse nomes. do nosso negócio aí no celular. Em termos de perspectiva, no modelo de jogo do Jorge Jesus, a gente espera até mais rendimento do Pedro Rocha, né? Ele tem um potencial físico impressionante, Verdade. finaliza bem, recurso técnico, mas não caiu em tantos modelos de jogo que propiciassem uma execução tão boa das suas características, né? O mais próximo ali foi o Rogério Ceni, que teve pouco tempo, mas assim que chegou, botou ele para jogar. Agora, com Jesus, ele pode aflorar, sim, seu potencial. A gente está com a nossa marca, nosso logo da Central do Mercado aqui no telão, porque o assunto é esse, é falar de transferências, de movimentações. O Pedrinho até brincava com a gente agora, pô, se você tirar férias agora no fim do ano, né, desliga um pouco do futebol, você chega em janeiro e não sabe nada, que todo mundo mudou, foi um pra cá, outro pra lá. O Gustavo Henrique, zagueirão do Santos, 1,94 m, do meu lado fica um pouco baixinho, mas é um alto zagueiro pro porte brasileiro, 26 anos de idade e mais de 200 jogos pelo Santos. É um cara fiel, é bom ter caras fiéis no seu time, vestiu a camisa com muito orgulho e tá na mira do Fla. Mas aí eu já começo a pensar pô, mas daí sai quem? Sai Rodrigo Caio, sai Pablo Maria? Alguém vai entender que agora a defesa também vai ter uma rotação? A gente tá chegando nesse ponto que é interessante. A maior né? doideira nesse caso é como as equipes brasileiras não conseguem. A gente está falando do Everton Ribeiro renovando até 2023. Um zagueiro como o Gustavo Henrique, com a ascendência dele, vindo da base, não pode sair de graça, cara. Isso é má assim, gestão. É de um amadorismo de gestão isso é má gestão. inacreditável, entendeu? A partir daí, compreendo que ele dê preferência ao futebol europeu, Sim. mas se chegasse ao Flamengo, estou falando individualmente, é claro que o Mari e o Rodrigo Caio estão muito bem adaptados a tudo que Como dupla, é. o Pedrinho citou, a questão da bola coberta e descoberta, a questão corporal, e o Gustavo Henrique teria que passar por esse processo. Fatalmente, ele trabalhou com o Sampaoli e evoluiu muito nessa temporada, mas historicamente na carreira, ele não foi tão submetido a esse tipo de exigência. Mas eu acho ele individualmente capaz de chegar e virar titular. Você acha que isso, de alguma maneira, vocês acham que essa superpotência que o Flamengo está desenvolvendo, pelo menos em padrões brasileiros, tanto com o time titular e agora tentando prolongar isso para o time, como a gente chamava de reserva, mas enfim, é o time. Isso pode atrapalhar nomes como, por exemplo, Gustavo Henrique, que é um cara que está em ascensão, e se eu sou Gustavo Henrique, eu ficaria muito dividido em eu vou agora buscar mais um espaço num time super campeão ou eu vou seguir minha carreira porque eu já estou na condição de ser titular num grande clube, talvez maior do que eu estou saindo até. Com relação ao Flamengo, na contratação do Gustavo Henrique, tem uma questão de estratégia também. Quando você tem um poder econômico forte, você enfraquece o adversário. Sim. Ele o Santos foi o vice-campeão desse ano. Porque um jogador de qualidade, como o Rafa falou, potencial de sair construindo desde lá de trás, que é o modelo de jogo do Jesus, que ele trabalhou assim com o Sampaoli, já tem um passinho à frente de adaptação, você enfraquece o adversário. Então, assim, o Flamengo está se fortalecendo e se ele tiver poder no mercado, ele vai enfraquecendo os seus adversários que podem realmente competir com ele. Se o Sampaoli tivesse ficado no Santos com o recurso que ele queria financeiro, que era improvável de acontecer, era um time que ia bater de frente com o Flamengo, porque ele ia ter 100 milhões para investir, com um modelo de jogo que ele gosta, aí você vai tirando esses jogadores e você vai enfraquecendo. Também faz parte desse jogo aí. Faltou muita coisa. Acho que o Sampaoli conseguiu tirar desse Santos, é impressionante. E faltou até o Zé Carlos aparecer lá para conversar com eles, bater papo. Diga mais ainda dinheiro para contratações. 00:33, sextou com a gente. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.